Alô, alô, acadêmicos e acadêmicas do FuteClass. Na semana passada, o Cruzeiro conseguiu a maior transação tributária da história do futebol. Reduziu a sua dívida com a União em 50%, cerca de 150 milhões de reais. O advogado tributarista responsável por esse acordo histórico vai conversar conosco, o Dr. João Paulo Almeida Melo. Como é que será que fica a questão do Profut, a questão da legislação? Será que fica um pouco de lado? Quais os outros clubes que têm direito a essa transação? O que tem por trás de amparo legal dentro desse acordo e muito mais sobre o direito desportivo tributário. É o FuteClass Imprensa, uma nova forma de comunicar o futebol, transformando o futebol pela educação e transformando a educação pelo futebol. Vem com a gente! Alô, alô, acadêmicos e acadêmicas do FuteClass, estamos aqui ao lado do Dr. João Paulo Almeida Melo, advogado tributarista, responsável pela maior transação tributária da história do futebol. Reduziu na semana passada a dívida do Cruzeiro em 50%, cerca de 150 milhões de reais, junto à União. Doutor, conta pra gente um pouco dos bastidores dessa negociação, desse acordo que entra para a história, né? O amparo legal, os principais argumentos. Relata para a gente aí. Oi, Caio, oi, amigos do FuteClass. Uma grande satisfação de falar mais uma vez, né? Acompanho sempre esse trabalho muito bacana que vocês aí, Caio, e sua equipe têm se dedicado, né, a esse projeto muito interessante. Então, Caio, na verdade, nós temos uma legislação recente, que é a legislação da transação tributária federal, e com base nela que nós desenvolvemos, né, todo um raciocínio para implementar essa transação tributária individual, que na verdade, onde se tem conhecimento, parece-me que é a primeira e a maior que tem no Brasil. Não sei se tem outra, né? Não posso ser precipitado em afirmar isso, mas no que se refere aos clubes de futebol, de certo, em termos de transação tributária individual, proposta pelo clube, é a primeira. A ideia central, e até mesmo como advogado que sou, professor que sou, eu vi uma questão prática muito interessante que pode ser um grande parâmetro de agora para frente na relação fisco-contribuinte, União e contribuinte. Em vez de litígio, em vez de brigas, por que não tentar alcançar um denominador comum? O nosso diálogo foi no sentido de tentar convergir. Então, em vez de falar que a União está tentando sufocar o Cruzeiro, de que a União Federal estava tomando providências desnecessárias, soubemos compreender muito bem de que a lei existe e a União Federal estava exercendo até ali o seu direito. E da mesma forma que a lei existe, a transação tributária está disponível e assim nós iniciamos, né, todo o projeto. Então, de certo, a transação tributária individual leva em consideração questões dos contribuintes individualmente que estão no objeto da transação, verificando capacidade financeira, projetos, levando em conta processos que estão em andamento, garantias que também que são as contrapartidas efetivadas, e aí tudo tentando alcançar um denominador comum que é o objetivo central. Agora, doutor, explicado, né, esse acordo feito junto à União com o Cruzeiro, muita gente, né, tem colocado colunas, juristas, economistas, especialistas em gestão do futebol, como fica o Profut, né? Porque, em tese, foi um acordo melhor do que o Profut, né, que é uma lei que veio com toda a fama de um programa de modernização do futebol brasileiro, com uma série de contrapartidas, né? Sua opinião, fica um pouco desmoralizado o Profut? É mais uma vez o Estado passando a mão na cabeça dos clubes? Já tivemos Refis 1, Refis 2. O próprio projeto de clube-empresa, que está na Câmara dos Deputados, também prevê um novo refinanciamento. Como que você vê isso? Desmoraliza um pouco o Profut e essas outras legislações? Em hipótese alguma, eu acho que o Profut ainda tem a sua pertinência, né? Então, como eu comentei anteriormente, o que se buscou aqui foi uma transação tributária, e na transação tributária existem contrapartidas, né? E a transação tributária, né, Caio, ela é individual. Então, no caso que nós acompanhamos, que é do Cruzeiro Esporte Clube, diante do contexto específico, rescisão de Profut, sem outras hipóteses, outra possibilidade legal, a judicialização que não conduz a um resultado certeiro de retorno ou não no Profut. Lembrando, né, nós tivemos uma liminar que depois foi revogada, caberia recurso para os tribunais de Brasília. Então, a gente tem que analisar
no sentido macro. Então, eu acho que é uma visão muito míope quando se fala, o Cruzeiro fez a transação tributária, o Profut está desmoralizado. De forma alguma, porque, de certo, a cada caso, pode ser mais interessante, a depender da situação, permanecer no Profut. No caso do Cruzeiro, diante de todos os elementos fáticos, jurídicos, econômicos que se envolvem, chegamos à conclusão que era o melhor caminho mesmo a transação tributária individual. Então, apontar que abstratamente o Profut perdeu, que o Profut está desmoralizado, eu não entendo dessa forma. A depender de alguns clubes, por exemplo, se eles forem fazer uma projeção de sair do Profut para uma transação tributária por adesão, ou a excepcional, ou até mesmo a individual, pode ser que não seja tão interessante e, às vezes, a manutenção do Profut seja mais razoável e mais agregadora, caso a caso. Agora, professor, doutor João Paulo Almeida Melo, essa questão desse acordo, né, ela abre oportunidades, né, para outros clubes. A gente sabe que os clubes estão endividados e essas dívidas acabam atrapalhando no curto prazo, no operacional, porque são recursos penhorados e diversas outras implicações. É de fato uma nova oportunidade para outros clubes fazerem o mesmo, outros clubes que estão aí sufocados com essas dívidas com a União? Sem dúvida, porque entendo eu, Kai, que isso, vamos falar assim, num sentido macro para os credores, quando um clube busca a transação tributária, esse clube está sinalizando que quer regularizar. Então, se alguém diz que quer regularizar a parte tributária, se alguém diz que quer regularizar a parte trabalhista, que é o caso que está sendo comentado no Cruzeiro, por exemplo, é um sinal para o mercado de uma forma geral, então para todos os credores, que há um interesse real de colocar a casa em ordem. Então, o primeiro, um ponto muito relevante é esse que não se pode perder de vista. E, de fato, abre oportunidades, porque a lei está aberta, a lei está disponível para todos, exatamente porque possa vir a aderir e buscar, de fato, uma questão de estabilidade financeira, estabilidade jurídica, uma previsibilidade. E isso é muito importante para qualquer tipo de gestão. Evitar também um número, né, de processos desnecessários, tentando, então, aquilo que a gente sempre busca, que é segurança jurídica, previsibilidade. Então, realmente, é um caminho aberto, é uma estabilidade que se busca e que, de certo, né, sempre é importante dizer, não há nenhum tipo de privilégio. A lei está aí. Os princípios republicanos, e eu quero até enfatizar isso, foram observados. A igualdade, a impessoalidade, a legalidade, buscando esse resultado positivo concretamente nesse case que nós temos. É isso, sucesso, doutor. Estivemos aqui com o advogado João Paulo Almeida Melo, professor da PUC Minas, batendo um papo sobre o direito tributário desportivo, essa situação histórica envolvendo o Cruzeiro e outras possibilidades de acordo com a União. Siga o nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, o seu comentário. É o Futeclass Imprensa, uma nova forma de comunicar o futebol, transformando o futebol pela educação e transformando a educação pelo futebol.